Olá, amigos, olá, amigas. Bem-vindos aqui a essa nossa conversa, que é a primeira de uma série de 3 vídeos que eu vou comentar noções gerais sobre as sociedades anônimas, um modelo societário que existe no direito brasileiro, é muito próprio, muito específico para situações que a gente vai comentar aqui na nossa conversa. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre noções gerais, efetivamente. No segundo, algumas características do modelo societário das sociedades anônimas, funções do modelo societário, propriamente dito. E na terceira parte, eu vou tratar do nome empresarial, né, dos elementos que são obrigatoriamente necessários para a formação da expressão que uma sociedade anônima vai usar como nome empresarial nas suas operações de mercado. Beleza? Dito isso, nessa primeira conversa, nessa primeira parte, né, nos importa dizer que a sociedade anônima é muito conhecida também pela expressão companhia, a própria lei que a rege, que é a Lei 6404 de 76, o tempo inteiro se refere à sociedade anônima pelo termo companhia. Isso é importante que vocês tenham em mente desde o início, porque em vários textos doutrinários, legais, jurisprudenciais, num contexto de direito societário, se certamente vão se deparar com menções à companhia aqui, companhia ali, etc. E aí vocês podem ficar sabendo que é importante que vocês saibam que essa referência, então, é a sociedade anônima. Repetindo, num contexto de direito societário. E lembrando também que isso é válido quando o termo companhia é utilizado como substantivo, né, para identificar um tipo de sociedade específica. Porque quem está por dentro aí das regras de direito societário sabe que a palavra companhia pode aparecer no nome empresarial de certos modelos societários. Então, é preciso você identificar o contexto. Essa palavra aparece como para identificar um sujeito de direitos, uma sociedade empresarial específica. Pode saber que a referência é uma sociedade anônima. Agora, essa palavra aparece num nome empresarial específico, dentro de um nome empresarial, pode ser que seja uma sociedade anônima, como a gente vai ver na parte dedicada ao nome empresarial, mas pode ser um outro tipo de sociedade também. Beleza. Já comentei, a Lei Geral de Sociedades Anônimas do Brasil é a 6404, de 1976, uma lei relativamente antiga, mas que está também relativamente atualizada, porque ela veio recebendo ao longo desses anos todos uma série de inserções e modificações por leis mais recentes. Então, se você pegar no site do Planalto, que apresenta a legislação atualizada e que costuma mostrar todos os artigos que foram alterados de uma norma e por qual lei, né, qual instrumento ela foi alterada, você vai perceber lá na Lei 6404 a menção de uma série de leis ao longo de vários anos que foram alterando o texto dela. Então, dentro desse assunto, é a legislação base, aquela com a qual você vai trabalhar ali o tempo inteiro. E essa norma, essa Lei 6404, começa nos informando que na sociedade anônima o capital social é dividido em ações, enquanto em algumas sociedades, outros modelos societários, o capital pode ser dividido em cotas, nas sociedades anônimas ele será dividido em ações. Quem quiser ingressar numa sociedade anônima vai adquirir uma ação ou subscrever uma ação, que é o termo utilizado, né, no direito societário para compra de participação societária, e em seguida, né, depois de subscrever as ações, o adquirente, esse futuro acionista, ele precisa pagar por elas, ele precisa integralizar essas ações subscritas. E a Lei 6404 nos informa que um acionista só poderá ser chamado a pagar obrigações da sociedade anônima se ele tiver subscrito ações e não tiver integralizado ainda, e ele poderá ser chamado a pagar uma quantia até o limite dessas ações não integralizadas.
significa que aquele acionista que subscreveu ações e já integralizou totalmente, ele não pode ser chamado a pagar obrigações da sociedade, o que transforma a SA, né, que é uma outra forma de se falar sobre as sociedades anônimas, no modelo de rigorosa limitação de responsabilidade de todos os seus sócios. Vale a pena lembrar também que da possibilidade excepcional de desconsideração da personalidade jurídica, a partir da qual aí um integrante de uma sociedade pode ser chamado a cumprir obrigações dela. Isso é possível também numa sociedade anônima, só que é preciso que o credor que está cobrando a dívida em questão prove que houve fraude por esse acionista, que houve um abuso da personalidade jurídica naquele caso específico. E não é disso que eu vinha tratando inicialmente. A gente comenta sobre responsabilidade de sócio em sociedade, uma responsabilidade geral pelo simples fato de ser sócio. E aí, repito, pelo simples fato de ser acionista de uma SA, a pessoa só pode ser chamada a pagar dívidas dessa sociedade se tiver ações não integralizadas. E ele vai ter que pagar parte dessa dívida até o limite do valor dessas ações não integralizadas. E é o valor que vai ser levado em conta é o valor de emissão. E a gente também vai ver num vídeo próprio que a ação de uma sociedade anônima pode ser avaliada por diferentes critérios. Valor de mercado, valor patrimonial. E um desses critérios é o chamado valor de emissão, que é o valor pelo qual a sociedade vende, né, oferece ao mercado as ações que ela acabou de emitir. Agora, para que alguém seja cobrado após um procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, aí a gente já não está mais falando de uma cobrança do sócio pelo simples fato de ser acionista. E sim, é uma medida, uma solução jurídica que se encontra para coibir e preservar direitos de credores diante de fraude no uso da personalidade jurídica. E volto a dizer, não é o que estamos tratando aqui. Repetindo e concluindo, pelo simples fato de ser acionista de uma SA, o sócio só responderá enquanto tiver ações não integralizadas, responderá por dívidas da sociedade, enquanto tiver ações não integralizadas e no limite do preço de emissão dessas ações não integralizadas, subscritas por este acionista que a gente está avaliando, e as ações que ele não tiver integralizado. Beleza. Podemos dizer ainda que a sociedade anônima é uma típica sociedade de capitais, porque nela toda a prioridade é voltada para a contribuição do acionista ao capital social, não importando as características pessoais dele. A transmissão das ações, também em razão da SA ser tipicamente uma sociedade de capital, pode até ser eventualmente restringida, pode-se até criar uma regra no estatuto de uma SA de que as ações tenham que ser oferecidas preferencialmente a quem já é acionista, alguma regra nesse sentido, mas jamais a transmissão das ações pode ser impedida. Na SA não é permitido no estatuto regras do tipo, olha, as ações só podem ser vendidas, né, transmitidas a uma pessoa se os demais acionistas concordarem com o ingresso dessa pessoa. Esse tipo de restrição não existe porque não importa numa SA as características pessoais do acionista e sim a sua capacidade de investimento. Podemos dizer nesse sentido também que sociedade anônima é um modelo societário muito próprio, portanto, para grandes empreendimentos. Pelas poucas informações que a gente passou aqui, talvez isso não fique muito evidente, mas ficará à medida que a gente estudar o principal de sociedade anônima, que o modelo societário é muito pensado pelo legislador para abarcar volumosos investimentos, não só quando a sociedade é criada, mas ao longo da sua existência. E isso a gente percebe na grande preocupação do legislador em harmonizar a relação de acionistas com diferentes objetivos. Alguém pode pensar, poxa, mas
sócios com diferentes objetivos pode existir em qualquer sociedade. É verdade, mas isso é bastante mais comum em sociedades que envolvam volumosos investimentos. Porque em sociedades que precisam de um investimento relativamente pequeno ou mediano para existir e funcionar, o acionista, muitas situações, o sócio, muitas situações, ele próprio tem todo aquele investimento, ou ele vai buscar investimento nas pessoas próximas a ele, que são da sua confiança. Quando um empreendedor ele precisa ir a mercado e buscar capital junto a pessoas que ele sequer conhece, junto a pessoas que ele não vai poder avaliar e restringir o ingresso deles na sociedade, é porque a necessidade de investimento é muito grande. E o legislador, é perceptível isso ao longo da Lei 6404, ele pensa a SA como modelo em que haverá acionistas com diferentes intenções e diferentes interesses ali. E que, em razão disso, estarão o tempo inteiro em conflito, não necessariamente em briga, mas em conflito de interesses, em divergência de interesses, e que, portanto, podem discordar do modo como a administração dessa sociedade anônima vai se desenvolver. Então, a lei de 6404 busca harmonizar isso, estabelecer com muita clareza quem comanda, como pode ser fiscalizado esse comando pelos sócios que ficaram de fora da administração, e por aí vai, conforme a gente vai ver ao longo das nossas conversas. Tranquilo? Além dessa preocupação, então, da lei de criar um aparato de normas que propicie uma constante capitalização, uma constante fiscalização dos minoritários, daqueles que estão fora da administração por parte de quem administra, há também uma busca de se criar um conjunto de possibilidades jurídicas e legais de ingresso de novos investimentos ao longo do tempo, o que também é muito próprio de sociedades que estão girando em torno de negócios que demandam uma carga de capital muito grande. E a gente vai, então, verificar a lei atenta a isso. Não só criando mecanismos de capitalização da sociedade, mas até para tornar esses mecanismos viáveis, a lei buscando facilitar o ingresso e a saída desses investidores, conforme for ali da conveniência deles. Isso é um claro instrumento de incentivo ao investimento, porque, claro que quem vai colocar o seu dinheiro num negócio empresarial se sente mais confortável sabendo que terá facilidade de saída caso mude de ideia, caso entenda que aquele investimento não é o que ele imaginava. Em outros casos, onde a saída do investidor é dificultada, esse mesmo investidor tende a pensar 1000 vezes antes de colocar o seu dinheiro ali, antes de capitalizar aquele negócio. Muito bem, pessoal. Então é isso. Terminando esse vídeo, terminando essa parte, me despeço por aqui, mas já convido todo mundo para a gente assistir o segundo capítulo dessa introdução, onde vou falar mais alguns detalhes de características jurídicas e societárias das companhias. Beleza? Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.